Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das profecias mais intensas e, assim, visualmente poderosas da Bíblia, que está lá no antigo livro de Joel. A nossa jornada aqui é para a gente desvendar o significado por trás de uma expressão que é, ao mesmo tempo, bem assustadora e cheia de esperança, o tal do Dia do Senhor. Olha só como tudo começa. Não é com um sussurro, não. É com o som estridente de uma trombeta. É um chamado de alarme, sabe? Um som que ecoa por toda a terra. Basicamente, uma ordem para todo mundo acordar e se preparar para os eventos gigantescos que estão prestes a acontecer. A gente vai explorar essa profecia em 3 atos bem definidos. Primeiro, vamos ver a crise que está chegando. Depois, um ponto de virada que é crucial. E, por fim, a resolução divina de tudo isso. Então vamos lá, entrando no primeiro ato. E se prepare, porque a profecia começa descrevendo uma força simplesmente avassaladora. Um evento de proporções cósmicas conhecido como o Dia do Senhor. A linguagem aqui já dá o tom de um pavor absoluto. O texto mergulha a gente numa escuridão que parece palpável, sabe? Uma escuridão como nunca se viu, que engole toda a esperança e estabelece uma atmosfera de completo desespero. E que exército é esse, afinal? A profecia descreve ele com características quase míticas. Eles se parecem com cavalos, têm a disciplina de soldados de elite e uma invulnerabilidade que é, no mínimo, assustadora. Muitos estudiosos interpretam isso como uma metáfora poderosa para uma praga de gafanhotos daquelas devastadoras, uma força da natureza que age com a precisão de um exército sobrenatural. E o impacto dessa invasão é absoluto, como a gente vê nessa comparação. O que antes era um paraíso, que o texto compara ao Jardim do Éden, vira um deserto completamente desolado. Nada, absolutamente nada, sobrevive à sua passagem. E a crise só aumenta. A profecia leva a coisa toda de uma invasão na Terra para um evento cósmico. Não é só a Terra que treme. Os céus, o Sol e a Lua, tudo é afetado, mostrando a escala aterrorizante desse dia. E essa primeira parte termina com essa pergunta, que é muito poderosa. Depois de descrever todo esse horror, o texto deixa a gente com uma questão que parece não ter resposta. Isso cria uma tensão máxima e prepara o palco para uma virada bem inesperada na narrativa. E agora, a narrativa dá uma virada surpreendente. Bem no meio do terror, surge uma oferta de esperança que ninguém esperava. A mudança de tom aqui é impressionante. Pensa só, no auge do pavor, quando a destruição final parece certa, a profecia faz uma pausa. E no lugar de mais condenação, o que a gente ouve é um convite, um chamado urgente para um arrependimento genuíno, aquele que brota lá do fundo do coração. Então, aqui está o ponto crucial da coisa toda. A profecia não está pedindo um ritual vazio, uma coisa só da boca para fora. Ela exige uma transformação real, interna. A ênfase é total na sinceridade do coração, não na aparência. Mas por que existiria esperança no meio de uma calamidade dessas? A possibilidade de ter misericórdia está enraizada na própria natureza de Deus, como está descrito aqui. É porque ele é gracioso, compassivo e demora para será que uma porta para a salvação se abre. O texto, então, detalha a resposta que era necessária, uma ação de todo mundo, uma ação comunitária e urgente. Não é um ato individual, mas um movimento que envolve a sociedade inteira. A trombeta soa de novo, os mais velhos e as crianças são reunidos e até os recém-casados são chamados para participar dessa súplica coletiva. Bom, agora a gente chega na resolução. Vamos explorar as consequências profundas dessa mudança de rumo tão sincera. O que acontece quando o chamado ao coração é finalmente atendido? Essa frase, bem simples, marca a virada dramática da situação. É uma resposta direta à súplica do povo, e o foco da ação muda completamente. Agora, é Deus quem age em favor da sua terra e da sua gente. E a restauração que é prometida é completa. Não é só parar a destruição, mas reverter todos os efeitos dela. É uma promessa de celeiros cheios de novo, de fartura e, o que é mais poético, de recuperar os próprios anos que foram perdidos, que foram consumidos. A restauração, então, é tanto física quanto espiritual. A terra se alegra com a chuva e o povo se alegra em seu Deus. É um motivo duplo para celebrar, conectando a renovação da natureza com a renovação da fé. E aqui a profecia chega no seu ponto mais alto. Ela vai além das bênçãos materiais e culmina numa promessa espiritual que é radical. Não se trata mais só de grãos e vinho, mas de uma experiência divina direta e mais universal.
E o texto faz questão de enfatizar o quão universal é esse derramamento espiritual. Ele quebra todas as barreiras sociais de geração. Filhos, filhas, idosos, jovens, servos e servas, todo mundo está incluído nessa promessa transformadora. E aqui a gente tem a conclusão de tudo. A promessa definitiva de libertação disponível para todo mundo que buscar. De uma crise cósmica que parecia sem saída, a narrativa se encerra com uma mensagem universal de esperança e de salvação. E a gente termina por aqui, com essa questão que fica no ar para a gente refletir. Como é que uma narrativa tão antiga de destruição e redenção ressoa no nosso mundo? Qual o significado dessa jornada toda, do desespero até a esperança nos dias de hoje?